Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema quente. Os influenciadores financeiros, os finfluencers, sabe? E o negócio que pode ser uma cilada, o tal do afeto financeiro. Para essa nossa conversa, a gente está usando como base um texto bem direto do blog Dinheiro que Me Veja. O título já entrega o jogo. O influenciador financeiro não é seu amigo. Como não deixar que seu dinheiro caia no golpe do afeto financeiro. É da Hokey Dub. E ela se descreve de um jeito muito marcante. Uma mulher cega que vê muito mais do que parece. Essa visão dela dá um tempero especial para a análise. A ideia aqui é desvendar um pouco essas táticas psicológicas, né? Como essa coisa da confiança, do carisma, pode ser usada e levar a gente para decisões financeiras ruins. Tudo isso olhando para o que o material traz. Então vamos lá. O texto começa já com uma imagem bem forte, falando de outro tipo de cegueira. Pois é, a autora usa uma metáfora assim de impacto logo de cara. Ela fala de uma cegueira emocional, irracional e afetiva. Essa cegueira que pode transformar a gente, mesmo quem é super racional em outras áreas, em cordeirinhos do mercado financeiro. E esses cordeirinhos, ela diz, seguem o finfluencer como se ele fosse um pastor carismático num deserto de incertezas. Vindo dela, que entende de visão por experiência própria, essa analogia fica ainda mais, sei lá, potente, não acha? Sem dúvida. E é curioso pensar por que justo no dinheiro essa vulnerabilidade parece aumentar tanto, né? O texto sugere que é uma mistura de coisas. O mercado já é incerto por natureza, os produtos são complexos. Dá uma ansiedade, né? A gente quer segurança. Exato. E aí vem o desejo por respostas rápidas, fáceis. Nesse cenário todo, a figura daquele guia que promete descomplicar, que oferece um mapa nesse deserto, fica super atraente. E a construção dessa figura, dessa autoridade, é um ponto-chave no texto. Achei ótima a comparação com o influencer fitness. Aquela coisa do olha só, eu consegui, você também consegue, basta fazer o que eu mando. Só que, e aqui vem a acidez do texto, no mundo das finanças, os músculos são invisíveis e o colágeno é a sua reserva financeira evaporando. A persona é toda montadinha, né? Boa aparência, fala firme, vídeo profissional e sempre a promessa daquela oportunidade da sua vida. Analisando essas táticas que o texto descreve, a gente vê bem essa construção que é meio deliberada, né? Uma autoridade fabricada, que nem sempre bate com a realidade. O texto fala daquela partilha seletiva. Os acertos são o espetáculo, mas os erros ou aquilo que não deu tão certo, isso fica discretamente de lado ou é minimizado. Cria uma imagem de que o cara não erra nunca. Exato. E ao mesmo tempo cria uma sensação meio artificial de proximidade. Tipo, ele tá aqui preocupado comigo, querendo o meu bem. Mas será que as pessoas não sacam essa seletividade, assim? Parando pra pensar, parece um truque meio visível. É uma boa pergunta. O texto dá a entender que a combinação dessa autoridade projetada com a própria vulnerabilidade de quem segue cria um terreno fértil para aceitar isso, sabe? E quando a coisa desanda, a reação que ela descreve é muito, muito reveladora. Assim, essa parte é ótima. Quando dá errado, a culpa nunca é do guru, né? É sempre externa. Mas se não fosse a crise, a política, o dólar, teria funcionado. Ela até chama essa negação de primeiro estágio da falência emocional. Faz sentido. Porque admitir que o guru errou é meio que admitir a própria ingenuidade, né? Dói. E ela ainda brinca. Se a cegueira afetiva tivesse cotação, muita gente já teria feito a IPO. Sensacional. Isso leva direto para a pergunta que o texto faz. Por que confiar tanto num estranho? E a resposta que ele dá é essa: o afeto financeiro. Não é só autoridade, é um laço que parece, sei lá, de amizade. Exatamente. Essa exposição pessoal, mesmo que seja calculada, é chave. O influenciador compartilha os sucessos, talvez uma derrota aqui e ali, mas uma derrota controlada, que ele superou. Isso humaniza, cria uma história que envolve. Aí quem segue começa a misturar as coisas. A performance de autoridade vira afeto real, vira amizade. É tipo uma relação parasocial, que nem a gente vê com artista, mas versão finanças. Pode ser visto assim, sim. A pessoa começa a ver o finfluencer quase como um amigo que só quer ajudar. Mas aí o texto vem e, puxa o freio.
Lembra de forma bem clara que o influenciador tem os objetivos dele: likes, views, monetização, autoridade. Não que tem algo errado nisso, é o trabalho dele. Claro, é o modelo de negócio. O problema é quando essa percepção de cuidado mascara a real natureza da relação, que é transacional. Como o texto diz, lembrando o óbvio que a gente esquece. Tempo é dinheiro. Sempre foi, sempre será. Não dá para ignorar isso. Outra tática que o texto expõe bem é o tal golpe do enquadramento. A analogia do restaurante é perfeita, né? Oferecer uma água importada caríssima só para fazer o refrigerante, que também tá caro, parecer um bom negócio. E no mundo dos investimentos, segundo o texto, isso funciona como? Apresentando produtos incríveis e comparando só com opções que são claramente ruins, escolhidas a dedo por ele mesmo. O foco vai todo para uma coisa só, geralmente a rentabilidade passada, tipo, olha, isso aqui rendeu 50% nos últimos 6 meses. E esquece todo o resto. Riscos, volatilidade. Se serve para mim. Exatamente. Liquidez, custos e o principal. Se aquilo tem a ver com o perfil e as necessidades reais da pessoa. É a imagem que ela usa da cenoura dourada, balançando ali na beira do precipício com vista para o fundo do poço. É bem visual. Tá, e diante desse cenário todo de promessas, de armadilhas, qual a saída? O texto aponta para algo que a própria autora diz que é óbvio, mas é impopular: estudo e diversificação. A comparação com o exercício físico é muito boa. Todo mundo sabe que tem que fazer, mas dá uma preguiça. E é crucial entender o que o texto chama de diversificação de verdade. Não é só sair comprando um monte de coisa parecida, tipo o exemplo que ela dá, 15 ações do mesmo setor ou 5 fundos imobiliários que investem todos em shoppings decadentes. Isso não é diversificar de verdade. Certo. Diversificação de verdade exige estudo, uma visão mais ampla, estratégica do portfólio, ligando isso com o resto. O foco não deveria ser achar a bala de prata, aquele ativo milagroso. O foco tem que ser gerenciar a remuneração, a rentabilidade e o risco do portfólio como um todo. O texto manda umas frases bem diretas sobre isso, né? Tipo, você não casa com uma ação, você faz uma carteira. Exatamente essa. E ainda complementa com aquela pitadinha ácida. Monogamia no mercado financeiro é uma escolha péssima. A ideia é essa: construir uma carteira que faça sentido para você, para os seus objetivos, e não se apaixonar por uma dica isolada, pelo ativo da moda. O texto bate muito na tecla do autoconhecimento também, de ter o pé no chão, porque a percepção de risco muda muito de pessoa para pessoa. Como ela diz, né, alguns convivem bem com a volatilidade, outros entram em pânico se o Wi-Fi cai. O alerta é super claro: não arrisque o que não pode perder. Fundamental. E tem a questão do prazo, que tem que bater com a vida real. Nem entre em um investimento que exige manter por 5 anos se sua geladeira só vai durar mais 3 meses. Parece básico, né? Mas na hora da empolgação com lucro fácil, isso some. E essa conexão entre o tempo do mercado, que é mais longo, e o tempo das nossas contas, que é para ontem, é vital. O texto coloca isso de um jeito genial. O mercado é paciente, mas sua fatura do cartão não é. Buscar resultado rápido demais, muitas vezes por causa desses discursos de fim influencer, pode te forçar a vender um bom investimento de longo prazo na pior hora possível, só porque pintou uma emergência. Então, como é que a gente foge dessas ciladas na prática? O texto dá umas dicas bem concretas, quase um manual de sobrevivência. A primeira que me chamou a atenção: não compre o que não entende. Parece tão simples, mas quanta gente pula essa etapa? É a base de tudo, né? Se a gente não consegue explicar um investimento para alguém de forma simples, talvez a gente não devesse estar nele. E junto com isso, outro ponto-chave: não confunda autoridade com afeto. Lembrar sempre por que aquela pessoa está dando aquele conselho. O texto é bem direto. O finfluencer quer o bem dele. Se o seu bem for consequência, ótimo. Se não for, paciência. É um choque de realidade importante. E para complementar essa ideia do filtro crítico, o texto ainda sugere buscar ativamente opiniões diferentes. Nas palavras da autora: ouça o guru, mas ouça também o anticristo dele. Ou seja, procurar análises que questionem, comparar os argumentos. Se a pessoa só busca confirmar o que já decidiu,
Talvez o problema não seja só o influenciador, né? É um chamado para a gente fazer a nossa parte, nossa lição de casa, no fim das contas. Sim, e o texto argumenta uma coisa interessante, que a pior dor financeira nem sempre é a do grande prejuízo em dinheiro. Às vezes é a da perda que você não entende, é aquela que você não consegue explicar nem entender. Aquele sentimento de ter sido enganado ou de ter feito uma burrada. E fica só o eco vazio de um vídeo no YouTube que já saiu do ar. Esse tipo de perda abala a confiança para depois. Chegando no final, o texto amarra tudo num princípio: confiar desconfiando. A responsabilidade pela decisão é nossa, sempre. Não dá para transferir. Ela até cita o avô para falar desse equilíbrio. E fecha com aquela imagem poderosa ligada à experiência dela mesma. O seu dinheiro é cego. Quem precisa ver é você. É uma forma muito boa de fechar o raciocínio voltando para a metáfora da cegueira lá do começo. O mercado financeiro pode ser esse espetáculo, como diz o texto, com o influenciador lá no palco brilhando, a plateia reagindo com emoção, mas quem se dá bem de verdade, segundo a análise, é o investidor que vê além do show. Aquele que entende o jogo, que faz a própria pesquisa e que realmente internaliza que ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você mesmo. É um belo argumento pela autonomia, pelo pensamento crítico. E para deixar aquela reflexão no final, o texto sugere uma pergunta para a gente se fazer quando ouvir aquela promessa irresistível. Essa é a oportunidade da sua vida. A sugestão é parar, respirar e pensar. Será mesmo? Ou será que a minha vida é curta, meu juízo é pouco e minha carteira é rasa? Se a resposta for não para isso tudo, a atitude tem que ser a que dá nome para o blog. Querido dinheiro, que me veja e que me obedeça. É um fechamento com humor, com ceticismo na medida certa e um chamado forte para o controle pessoal. Bom, depois de repassar esses pontos todos do texto da Huckedub, fica bem claro, né? A mensagem principal é: precisamos de um olhar crítico, bem informado, nesse mundo das finanças digitais. A análise deixa pra gente duas coisas bem importantes do texto. Primeiro, essa relação com o influencer não é amizade, é negócio. O afeto financeiro é uma ferramenta, não um laço real. Certo. E segundo, a única defesa de verdade é o conhecimento aplicado à nossa realidade. Entender onde a gente está pondo dinheiro, diversificar com inteligência e, principalmente, nunca apostar o que a gente não pode perder. Assumir a responsa é fundamental. E talvez um pensamento para a gente levar daqui, amarrando tudo. O maior ganho ao acompanhar ou analisar criticamente os influencers talvez nem seja achar a próxima dica de ouro. Pode ser que a lição mais valiosa seja sobre nós mesmos, sabe? Sobre reconhecer nossas próprias vulnerabilidades, nossos vieses na hora de decidir sobre dinheiro. Pode ser uma chance, às vezes cara, de afiar o pensamento crítico e a autoconsciência financeira. Se entender como investidor, como alguém que toma decisões. Talvez esse seja o verdadeiro lucro dessa história toda.